Essa conversão nos traz também algumas dúvidas quanto ao caráter realmente. Você é um convertido ou um convencido? Saulo, ele foi um inimigo declarado de Cristo. Foi um inimigo declarado. E Deus envia esse homem lá para falar. Mas antes dele enxergar esse homem Ananias lá, ele se pergunta, mas Senhor, esse homem, Saulo, era isso. Ele condena o passado de quem era Saulo. Quantas vezes você já se perguntou, ou já até se questionou, esse homem ou essa mulher já nunca vai mudar de vida, jamais vai mudar. Amém, graça e paz, amém? Boa noite a todos, amém? Todos estão aí, glória a Deus por sua vida, glória a Deus por estar aqui, mais uma vez trazendo uma palavra de Deus, o trono de Deus para a sua vida. E como sempre a gente costuma comentar, antes de ministrar aos irmãos, Deus ministra na gente por primeiro, para que possamos também crescer, em graça e em sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Atos, no capítulo 9, do 1 em diante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo se levantou-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Amém. Senhor, Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Mais uma vez, Senhor, peço que ministre o coração dos nossos irmãos, no meu coração, Pai, mais uma vez, Pai, porque eu sei que isso é de Ti, Senhor. Que o Senhor cresça e que essa palavra venha inundar os corações de cada irmão aqui, Pai, assim como inundou o meu, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de... a gente tem que falar um pouquinho, para a gente se soltar. A gente se sente um pouco preso, às vezes meio com medo de falar ou de expressar. E a gente vai entrando em um transe, assim, um colapso da gente, de medo, de vergonha ou de falta de saber expressar aquilo que Deus colocou no coração. Mas eu gostaria de perguntar para a igreja: quem é Saulo? Todos conhecem Saulo? Amém? Conhecem? Amém? Amém, né? Mas é sobre ele que eu gostaria de falar. É sobre ele que eu gostaria de compartilhar. Alguns dias atrás, em tantas ministrações que temos ouvido daqui do trono de Deus, do coração de Deus, a vida dos nossos pastores, nossos amigos que vêm aqui, irmãos que trazem uma palavra de conhecimento, a palavra de direção, de ensinamento, de exortação, de amor, de unção do Espírito Santo. E eu ouvi muitas palavras decorrentes e falando de Paulo. E eu falei, eu vou procurar. Vou pesquisar algumas coisas a fundo de quem é Paulo.
Ou seja, quem é Saulo? E eu comecei a pesquisar. Fui pesquisando e comecei a ver assim, saber quem era esse homem. Quem era Saulo? Saulo era um soldado romano, em que na sua época ele promoveu uma matança em sua cidade e cidade circunvizinha. Saulo era um jovem de fortes convicções religiosas. Filipenses 3, 5, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz quem ele era, esse homem, das convicções dele. Saulo, em hebraico, Paulo, no latim. Saulo é um exemplo de lei em seu país. Tudo que era lei ordenava como soldado romano, ele executava. E ele ficou conhecido nessa ocasião por o assassinato de Estevão, morto a pedradas por sua fé em Jesus. Onde suas roupas foram deixadas aos pés desse jovem Saulo. Em Atos 7:58, ali descreve um pouquinho dessa morte de Estevão. Esse, de acordo com essa execução, começava então a perseguir um povo chamado cristão. Onde quer que esse povo se encontre, ele seria para eles o terror. Colocava fogo, matava, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e colocava-os na prisão. Saulo, por sua vez, devastava a igreja na sua época. Saulo nasceu numa cidade chamada Tarso. Não era um homem qualquer, era um homem estudioso das leis judaicas, onde foi instruído desde a sua mocidade. Saulo era um jovem brilhante, um homem bem educado pelos melhores educadores. Gostaria que você abrisse lá em Atos, no capítulo 5:34. Atos 5. Mas levantando-se seu sinédrio, o fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, atacado por todo o povo, mandou retirar homens por um pouco. Atos 22:3, por favor. Eu sou judeu, sim, em Tarso, na Sicília, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois nos dias de hoje. Saulo era um homem cuidadoso quanto às leis e a ordens da mesma, com sua crença, com sua criação religiosa, com seus dogmas, com suas crenças. Cuidadoso quanto à lei e ordens da mesma, como tal, ele não poderia admitir que o povo tivesse fé em um homem intitulado Rei dos Judeus, Cristo, Filho de Deus. Então gera uma revolta no coração desse soldado, e a sua perseguição se torna um extremo de ódio. Ele era um cumpridor da lei, da ordem, ele era obediente às suas ordens recebidas. Saulo, que mais tarde se passaria a chamar Paulo. Eu estava pesquisando sobre isso, sobre essa mudança de nome dele. A verdade, não foi Deus. Eu vi uns questionamentos até dizendo que foi Deus que haveria mudado o nome dele, mas não foi. Foi ele mesmo. Na época era normal até 2 nomes, pela criação de que ele tinha nascido num lugar e tinha ido para outro. Então ele, tipo um apelido, um cognome, ele muda de Saulo para Paulo depois da sua conversão. Esse soldado decide em outra cidade circunvizinha e procurar por mais cristãos. Quando ele fala ali que ele vai até a cidade, ele pede uma carta para que ele fosse e que por ali ele pudesse, nessa caminhada ali, nessa viagem, ele pudesse encontrar alguns cristãos e matá-los ou prendê-los e assim por diante. Esses dias até o pastor ministrou e falou uma coisa bem interessante até, que eu não tinha pesquisado. Ele falou que quando Paulo tem esse encontro com Jesus, Jesus fala para ele: Paulo, por que me persegue?
na verdade, ele não perseguia a Jesus, ele perseguia aos cristãos. Automaticamente, se persegue os cristãos, persegue a Jesus. E isso ministrou muito forte meu coração. Eu levei um confronto, falei, Deus, então aí está, tudo que me persegue, tudo que vem contra mim, eu sei que primeiramente vem contra Jesus. Ele tem um encontro com Jesus e de repente uma forte luz vem ao encontro aos seus olhos, joga no chão e sem saber o que fazer, ele interroga o que estava vendo com ele. E Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9:4. No mesmo instante ele fica cego, vulnerável. Dali em diante, Jesus dá instruções a ele do que deve fazer e a partir dali muda a história desse homem. Paulo é um típico cristão da sua época, religioso. E por amor àquilo que ele foi criado, instruído ou conhecido, até por achar que era obediente às leis de Deus, né? E que os cristãos eram uma forma de heresia ou eram falsos cristãos, ele perseguia muito a igreja. Ele não tinha dó, ele não tinha amor, desde que professasse Jesus ali naquele tempo, esse homem, ele ia adiante, matava as pessoas, prendia, então ele era o terror dessa época. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com Jesus. Se você quiser, você pode se aprofundar melhor nessa palavra. Haveria muitas coisas, pequenas coisas, para a gente esmiuçar e colocar aqui. Ficaria muito longa, muito cansativa, de se explicar detalhes por detalhes. Mas eu quero compartilhar aquilo que primeiramente Deus ministrou no meu coração. Mais uma vez eu te pergunto, quem era Saulo? Quem era Saulo? Ou quem era esse homem, Paulo? E muitas vezes eu comecei a trazer para mim. Eu comecei a olhar e dizer assim, quem eu era? Quem eu era antes de Jesus? Como que eu era antes de Jesus? Com minhas fortes convicções, com o meu conhecimento, com tudo aquilo que eu conhecia de Jesus, e que particularmente eu achava certas coisas uma heresia, que você estava dizendo errado, ou que você falava e professava aquilo que você não conhecia. E Saulo foi o que me caracterizou. Eu não sou um soldado, mas eu tinha um conhecimento em mim. Isso aflorava em mim. Porque foi um conhecimento que eu levei por 13 anos. 13 anos da minha vida. E era tudo que eu tinha. E era tudo que eu conhecia. E para mim, conhecer alguém que professasse contra aquilo que eu conhecia, você estava errado. Você estava errado. Você não conhecia do que você falava. Você não conhecia Jesus que você professava. Você não conhecia o Deus que você falava, o nome. Você não o conhecia. E isso começou ministrando ao meu coração, falando comigo. Muitas vezes Jesus, quando entra nas nossas vidas, quando a gente tem um encontro real com Jesus, Jesus começa a mostrar algo para a gente, nas nossas vidas. Um pouco ele bagunça, um pouco ele muda, vai trazendo uma clareza, uma virtude, uma visão, e você começa a entender e trazer para a tua vida, e você vai comparando e vai dizendo, nossa, eu estava errado aqui, eu estava errado aqui. Mas Deus é bom o tempo todo. E a partir do momento que eu tive esse encontro com Jesus, e mais profundo ainda, eu conheci o Espírito Santo, isso foi mudando na minha vida, foi acrescentando na minha vida, algo que eu não via, que eu não conhecia e que eu desacreditava, profundamente desacreditava. Para mim era uma loucura aquilo ali.
tudo que era oculto a nossos olhos vão ficando mais claros. Aí eu fico me perguntando, quem eu era antes de Jesus? Quem você era antes de conhecer Jesus? Você já se perguntou? Quem que você era? Como você agia? Como que você falava? Como que você caminhava? O jeito que você fazia, você vestia? Quem eu era? Isso na prática, muitas vezes é difícil no início da caminhada. Você tem que se limpar algumas arestas. Você limpar algo em redor de você ou dentro da sua casa. Um dia um irmão chegou para mim e falou, você vai ter que mudar. Você vai ter que tirar tudo isso de dentro da sua casa, porque por isso não te pertence mais. Eu falei, não, isso é tudo que eu tenho. Tudo que eu vivi, tudo que até hoje eu conheço, está em tudo que eu leio, tudo que eu tenho. Essa era uma confiança que eu tinha. Era uma estratégia de conhecer, era uma estratégia de eu me sentir mais próxima de Deus, e que eu achava que através de tudo aquilo que eu tinha como leitura, para mim, me alimentava. Sempre me alimentou, sempre me conduziu. As minhas convicções, a minha crença, a minha religiosidade, me alimentava com tudo aquilo. Uma cegueira espiritual. Saulo, ele ficou cego. Acredito que nesses 3 dias que ele ficou cego, ele deve ter pensado tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele cresceu, que ele conheceu, que ele viveu, e muito mais aquilo, que tudo que abalou o seu ser, tudo aquilo que ele viu, o encontro que ele teve com Jesus, aquela luz, aquele questionamento. Saulo conhecia essa autoridade, porque ele era um homem, soldado, ele conhecia o que era autoridade. E Jesus falou com ele naquele dia com autoridade. Não tinha como ele negligenciar e dizer que aquilo não era real. Tanto que a gente vê que os que estavam em volta dele não viram aquilo. Não viram o que acontecia. Não viam. Saulo era um homem obediente, ele sabia reconhecer essa autoridade, ele era um homem submisso. E ele reconheceu dentro de si que aquela voz lhe falava com autoridade e poder. Nessa meia caminhada, desses anos que estamos vivendo, caminhando, conhecendo, aprendendo e se limpando e tirando muitas vezes as vendas dos nossos olhos, aquilo que tem atrapalhado nós de ver e conhecer e entender e absorver tudo aquilo que Jesus tinha para nós. Nós aprendemos, na verdade, em conjunto. Comigo, tanto comigo quanto com o meu esposo, a gente tem aprendido a ver e a entender tudo aquilo que Deus tem para a gente, como um projeto de vida. E tudo aquelas pessoas que Deus colocou nos nossos caminhos, para que nós pudéssemos trilhar por ali. E para que nós pudéssemos se fortalecer em tudo aquilo que Jesus tinha chamado para fazer. Muitas vezes, não temos ninguém para lhe ensinar o caminho. Muitas vezes caminhamos por nossos passos, mas muitas vezes você acha que não vi com ninguém, mas alguém te direcionou, alguém falou para você, alguém te ensinou o caminho. E nessa minha caminhada, alguém um dia me mostrou o caminho, alguém me chamou. O que eu fiz? Eu obedeci. Eu me dispus a absorver e a conhecer, e dali em diante, isso foi alimentando a minha vida, para que eu chegasse em casa e alimentasse aquele que não conhecia, não via e não entendia, daquele Deus que muitas vezes a gente chega em casa e fala, quando o marido não conhece Jesus, ou quando a esposa não conhece Jesus, ou vice-versa, né? E eu comecei aprendendo.
E nesse meio termo aí, nessa vida, nessa caminhada, chegamos nós aqui. Estamos nós aqui na Embaixadores de Cristo, aprendendo, a conhecendo, tomando posse daquilo que nós somos, entendendo dia a dia, administração. Podemos falar tudo e não falamos nada, porque tudo aquilo que Deus tem acrescentado em nossas vidas. Mas nem sempre é muito fácil na nossa caminhada. Vocês veem um versículo adiante, no versículo 12. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai. No 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que te respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus envia alguém na vida desse homem. Deus envia alguém para falar com esse homem, porque há 3 dias ele não comia, não bebia, e ele estava ali orando. Esse é o impacto que nós temos muitas vezes quando nós conhecemos Jesus, que essa luz estoura dentro da gente, e você começa a pensar e a dizer: e esse homem ali ficou 3 dias sem comer, sem beber, mas Deus envia alguém para ir lá a orar com esse irmão, com Saulo, e envia Ananias, e esse homem vai até Saulo, ora com ele, mas antes disso, ele faz muitos questionamentos. Essa conversão nos traz também algumas dúvidas quanto ao caráter realmente. Você é um convertido ou um convencido? Saulo, ele foi um inimigo declarado de Cristo. Foi um inimigo declarado. E Deus envia esse homem lá para falar. Mas antes dele enxergar esse homem, Ananias, lá, ele se pergunta: mas Senhor, esse homem, Saulo, era isso. Ele condena o passado de quem era Saulo. Quantas vezes você já se perguntou, ou já até se questionou: esse homem ou essa mulher já nunca vai mudar de vida, jamais vai mudar de vida, o caráter dela, a vida dela jamais vai mudar. Aí eu falo para você: olhe para a vida de Saulo. Esse homem era impossível ter um encontro com Deus. Essa mulher é impossível ela ter um encontro com Deus. Muitas vezes o que é impossível para nós, para Deus é possível. Saulo era um assassino tanto de homens quanto mulheres, um perseguidor de cristão. Agora pense comigo, ele teve um encontro com Cristo e mudou e pronto. Não, ele havia ficado cego, como já comentei, ficou 3 dias sem comer e beber. E Deus manda alguém orar por esse homem. E ele fala para Deus: esse homem era um homem mau. Esse homem não tinha porquê ele ir lá orar. Será que realmente era uma verdade? Aí eu falo para você: quantos de nós, muitas vezes hoje, quem te vê aqui na igreja, quem te vê caminhando com Jesus, pergunta quem você era, o que você fazia, como você vai estar lá? Nós temos quantos questionamentos de quando estamos na presença de Deus, ou quando começamos a caminhar, as pessoas apontam para você e dizem: você é um impossível, jamais você vai mudar, o teu caráter não vai mudar, você não vai para frente, você vai envergonhar o evangelho. E Deus usa a vida desse homem Ananias para ir lá. Mas antes de tudo, ele questiona. No versículo 9 e 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque... No versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém?
e para que trouxe autorizações dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Irmãos, Deus tem um chamado para nossas vidas. Ele nos escolheu para estar aqui, independente de quem você era. Se você olhar para a tua vida, quando você começar a analisar a tua vida de tudo que você era, lembre-se que você é um escolhido de Deus para estar aqui. Você é um escolhido, Deus te colocou, Deus te chamou para você fazer a diferença nesse tempo, nessa hora, nessa época, neste ano. E aí eu começo a pensar comigo, por quantas coisas eu passei, por quantas coisas eu vi, convivi, eu observei, e Deus, de uma maneira ou de outra, sempre me fez desviar de certos caminhos. E disse: não é para isso que eu te chamei. E é mesmo na minha religiosidade da época, eu olhava e dizia: como que vai essa pessoa encontrar um caminho? Quantas vezes, quando meu filho começou na caminhada, eu disse para ele: essa igreja não vai dar certo. Essa igreja, meu Jesus, está errada. Você não vai mudar aí. Aí não vai resolver. Essa igreja é um escândalo. A minha religiosidade, a minha crença, me fazia ver tudo cego. Esse é um homem que Deus escolheu como instrumento para levar o nome de Jesus perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Saulo. Já que sua fama não era boa, mas sua maneira de vida recebeu uma transformação tão grande que pessoas queriam vê-lo, ouvi-lo, saber o que havia acontecido na sua vida, no seu coração. Queria saber de onde vinha tanta mudança no comportamento, na vida. Por muitas vezes vocês verem o Adão compartilhar e contar de quem ele era, de como ele agia. Quantos anos de vício, quantas vezes falando, ouvindo, ele questionando e questionando. E por muitas vezes, muitos não conheciam a minha religiosidade, mas conheciam os vícios dele. E quando começou essa caminhada, essa transformação, as pessoas começaram a chegar, meus parentes, meus primos começaram a chegar em volta e questionar como ele tinha conseguido tudo aquilo. O que tinha que ser feito, como que ele fez. Sempre tinha grandes pessoas para perguntar, para questionar, às vezes para apontar, ou para apostar que não iria dar certo, que ele não ia conseguir, que ele não aguentaria. E eu, ali muitas vezes eu ficava quietinha ali, observando tudo aquilo que as pessoas diziam, apontavam, questionavam. Por muitas vezes eu via essas pessoas dizer: 3 meses, 6 meses, não passa, ele não vai mudar. Até eu falei, até eu pensei: ele não vai mudar, ele vai voltar, ele não vai ficar lá, a vida dele é diferente, a criação dele foi diferente, ele não vai permanecer. Eu contava as horas, chegou a hora do almoço, ele vai voltar, ele não vai querer conhecer Jesus, ele não vai aceitar. Ali 1, 2, 3, 4, 5, quando deu 5 horas da tarde, eu falei: Senhor, eu creio que agora ele não voltará, porque eu acredito que tudo que o Senhor tinha de tratar nessa tarde, o Senhor deve ter tratado. Ele poderia ter voltado, ele poderia ter voltado. Eu mesmo não acreditava na conversão dele, eu mesmo não acreditava que muitas coisas poderiam acontecer na minha vida. Eu mesmo, quando eu vivi, presenciei, eu dizia, em cada ministração, tudo aquilo que eu ouvia, eu dizia: isso eu conheço, isso eu conheço, isso eu conheço, isso eu conheço, essa palavra eu conheço. Não vai mudar em nada na minha vida. Do mesmo jeito que eu entrei, eu irei sair daqui hoje. Do mesmo jeito, porque tudo isso eu já sei. Eu sei que muitos aqui também têm grandes testemunhos de vida, grandes testemunhos de conversão, de mudança, de hábito, de religião,
de tudo. A gente aprende a mudar. Jesus nos ensina a mudar. O Espírito Santo começa a nos ensinar a mudar, a melhorar, principalmente a melhorar. Principalmente. Como eu era, como falava, como fazia, hoje eu não faço mais. Não, isso não é bom, isso não vai acrescentar. Muitas vezes você fica mais calmo, muitas vezes você tem aquela ira, aquele pico de ira, mas você volta, abaixa, diz: vou segurar, porque isso não é bom, isso não vem de Deus, isso não é caráter de Cristo. E você começa a mudar. Havia umas pessoas que depois que Adão se converteu, eu dizia para ele: você ficou muito sorridente. Você ficou muito sorridente. Para você vai ter que fechar um pouco mais o teu rosto. Você está muito alegre, você está muito feliz, você é sorridente. É para você passar uma cara mais... Para você fazer um teatro, você precisa fazer uma cara mais brava. E a gente se questionava: nossa Deus, então mudou. Eu mesmo, meu filho, primeiro que se levanta, entrou dentro de casa, mesmo sabendo tudo, foi o meu filho. Ele dizia: agora você quer ser o pai que você nunca foi. Você quer ser o marido que você nunca foi. Você quer ser tão presente como você nunca foi. E daí ele questionava: é ou não é, mãe? Falei: meu filho, ele, assim como você conhece hoje, ele também está conhecendo. Ele também está aprendendo. E aos poucos, tudo isso vai mudar. E isso mudou muito. Paulo, ele foi um instrumento de Deus. Usou naquele tempo para que hoje recebêssemos uma mensagem de salvação. Você pode também, nesse momento, se tornar um instrumento de salvação na sua casa, na sua cidade. Eu sei que todos que estão aqui na casa de Deus sempre estão fazendo isso, crescendo. Mas como eu sei que muitos acessos nas lives, no YouTube, vendo as ministrações, você pode ser um instrumento de bênção na tua casa. Continue firme na tua caminhada. Nós temos grandes exemplos na Bíblia. E eu acredito que Saulo foi um grande exemplo na Bíblia. Um grande homem com um grande testemunho de tudo que ele era, tudo que ele aprendeu e conheceu. E um dia ele também teve um encontro com Jesus. Nós aqui temos encontro com Jesus. Nós também tivemos encontro com Jesus. Nós também passamos por um processo de conhecimento, de limpeza, de viver o melhor de Deus, de aprender e a conhecer, ver Jesus sem uma venda, né? Sem uma venda nos olhos, para dizer o mais certo. E nós fomos aprendendo, crescendo. Você já é um referencial de Jesus na sua vida. Eu acabei de falar tudo aqui sobre esse homem, sobre Saulo. Apresentei um homem assassino, sem qualquer tipo de sentimento, amor ao próximo, um perseguidor de cristãos da época dele. Mas mais do que tudo, ele foi um escolhido por Deus para pregar as boas novas, com uma conversão extraordinária, dando testemunho de Jesus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém? Aqueles que invocavam o nome do Senhor? E não veio para cá justamente para levar presos aos chefes dos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Eu sei que muitos de nós, cada dia que passa, mostra um novo caráter. No seu meio, na sua parentela, na sua vizinhança, aonde vai, mostrando e revelando Jesus na sua vida, um novo caráter, mudanças. E eu creio que muito isso os outros vê. Até esses dias atrás eu comentei com a irmã, a Bíblia que todo mundo lê, é você. Todo mundo lê. O primeiro questionamento que pergunta, ou quando você conversa com alguém, ele fala: nossa, como era o seu marido? Como era o seu marido antes? Eu lembro. E muitos, às vezes, nem sabem, questionam, não sabia que você era cristão. Hoje estou vendo, estou conhecendo, estou sabendo a sua vida, que houve uma transformação. Houve uma mudança
de mente, uma metanoia, uma mudança de tudo. E aos poucos, mais tudo, a gente vai limpando e aprendendo. Agora, para finalizar, quem você disse que você é? Você já se perguntou? Quem você disse que você é hoje? Um dia você foi Saulo, hoje você é Paulo. Um incapaz de fazer, falho, cheio de erros, defeitos. Minha vida era uma bagunça. Primeiro eu tenho que arrumar para depois ir para a igreja. Primeiro eu tenho que arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, depois eu vou para Jesus. Assim, do jeito que a minha vida está, eu não posso ter um encontro com Jesus. Primeiro eu tenho que arrumar, para quando Jesus chegar, as coisas estão tudo arrumadinho. Não tenho conserto. Hoje nós não somos perseguidos como naquele tempo, mas sabemos que esse tempo vai chegar. A Bíblia prediz isso. Qual o tamanho da sua dificuldade, da sua dor, do seu problema? Que você não pode se converter, mudar sua rota. Grandes homens da Bíblia, grandes testemunhos, Deus usou na vida de grandes homens da Bíblia. Os apóstolos, profetas, homens que levaram a palavra de Deus, mostraram, ou até autoridade, ou tantas N coisas. E nos deixaram grandes ensinamentos e testemunho de vida de conversão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hoje nós aprendemos com um grande diferencial, né? Que nós somos filhos de Deus. 1 João 3:1. 1 João 3:1. Hoje nós recebemos uma adoção de filho. Hoje nós entendemos que nós somos reis, somos sacerdotes. O Espírito Santo mora em nós. É nosso ajudador, nosso consolador. Muitas vezes, antes nós não tínhamos esse entendimento de tamanha grandeza que Deus tinha para nós. Hoje, eu vejo que cada um de nós aqui, todos que eu conheço, nós temos crescido em graça, em conhecimento, em tantas outras coisas que Deus tem colocado nas nossas vidas, e cada um, a sua maneira, o seu jeitinho, tem crescido e se agraciado e se alegrado, porque hoje tiveram uma grande transformação. E nós temos crescido e aprendido juntos tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas. Muitas vezes deixando mau hábitos, muitas vezes melhorando aquilo que muitas vezes não acrescentava, jogando fora. Mas Deus tem nos surpreendido de uma forma extraordinária aqui. E nós temos sido tudo isso. Tudo aquilo que Deus um dia nos chamou para cumprir. Eu acredito que todos aqui estão dentro desse propósito de crescer em graça, em conhecimento e em sabedoria, levando a palavra de Deus. Você é um escolhido de Deus, um instrumento para abençoar vidas. Você é mais que vencedor, você tem a mente de Cristo, você é sacerdote real, você é uma geração santa, aleluia. Paulo não parou. 13 livros do Novo Testamento foi esse homem que escreveu. Esse homem não parou, ele continuou levando a Cristo, independente do que ele tinha sido, tudo no passado dele, tudo que ele foi, tudo que ele fazia de agora em diante, na sua conversão, era Jesus, era levar Jesus, que as pessoas conhecessem Jesus como Filho de Deus, de experimentarem tudo aquilo que ele tinha vivenciado naquele momento. E Paulo continuou. Paulo, ele fundou várias igrejas no início do cristianismo. E como esse ano é o ano da conquista, na sua época, ele continuou conquistando. Ele continuou pregando, levando a Jesus. E nós aqui hoje, eu vejo assim, que muitos de nós estamos conquistando, levando a Jesus, mostrando Jesus nas nossas vidas e através da nossa vida.
eu quero pedir que o Ministério da Música possa estar. Eu acredito que tudo que eu tinha que falar, que tudo aquilo que eu tinha que expressar, da maneira que eu me vi, eu acredito que eu devo ter passado aqui para vocês, irmãos. Eu acredito que se você se aprofundar também ali, em conhecer um pouquinho a história, você vai ver que esse homem foi muito além de muitas expectativas aqui dele mesmo. Paulo foi um dos apóstolos de Jesus. Assim como nós hoje reconhecemos a nossa autoridade, nosso sacerdócio, esse homem também reconheceu quem ele era em Cristo na sua época. E nós hoje, levando, pregamos, muitas vezes nos dizemos assim, não consigo, vou parar aqui, vou deixar tudo, vou descansar, vou parar. Mas quando a gente começa a ler e a ver o empenho de grandes homens, a gente se vê tão pequeno e diz, meu Deus, e eu aqui querendo desistir, e eu aqui me achando incapaz de fazer, e eu aqui me achando incapaz de prosseguir para o alvo. E o nosso único alvo é Jesus em nossas vidas, mudando a nossa vida, mudando a nossa mente. Esse homem, depois que ele passou por um trajeto, ele conheceu, ele aprendeu, ele se batizou, ele se converteu a Jesus, e dali em diante esse homem não parou. Assim somos nós hoje, uma nova criatura. Como sempre temos aprendido, tudo é nosso, tudo é nosso, tudo Jesus fez novo por nós, tudo Jesus fez, levou por nós. E hoje nós estamos aqui, como os reis e sacerdotes, com uma autoridade sobre as nossas vidas, com tudo aquilo que Deus tem acrescentado nas nossas vidas, para falar em nós e através de nós. E é isso que cremos, é isso que tomamos posse. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.